O Atlético enfrenta o Pouso Alegre, terceiro jogo do time sub-20 que vai fechar sua participação, porque a turma que está nos Estados Unidos volta para a disputa do campeonato estadual. E vamos saber informações deste jogo com Paulo Azeredo. Fala comigo, Paulinho. Alô, Romano, alô você que tá ligado com a gente aqui no Rádio Esportes também neste sabadão. Pois é, Romano, o Atlético em duas frentes, né? Hoje nos Estados Unidos e amanhã em Pouso Alegre. Pega o Pousão, que vem de goleada frente ao América, né? Perdeu por 7-0 no Indepa, trocou o técnico, tá sem técnico na verdade, o Henrique, que é gerente de futebol, aquele ex-volante do Cruzeiro, agora será o técnico interino do Pouso Alegre no Campeonato Mineiro nesse jogo contra o Atlético. E o time do Galo terminou o treinamento agora há pouco, viu, Romano? Quando começou o Rádio Esportes, no Estádio Municipal José Barbosa Nadalini, que fica a 30 minutos de Pouso Alegre, fica na cidade de São Sebastião da Bela Vista. O time sub-20 do Galo treinou por lá, o Atlético então segue depois para a concentração e amanhã joga às 4 horas, com transmissão, é claro, aqui da Itatiaia, este jogo pelo Campeonato Mineiro. O técnico Guilherme Daladeia, que não terá o Vitinho, uma tendinite no joelho direito, e também o Pedro Ataíde, que até não foi relacionado assim como o Vitinho, no empate quarta-feira com o Democrata 1-1 no Mineirão. O Pedro está com estiramento muscular, então também ficou de fora e nem viajou lá para Pouso Alegre. Com isso, o provável time é aquele que começou contra o Democrata no meio de semana, com Gabriel Delfim, que vai muito bem no gol do Atlético, Kaique, Dudu, que fez o gol de empate contra o Democrata, o Renan e também o Júlio César. O meio campo, tendo Paulo Vitor, o garoto Eric, David Cauã, que foi muito bem nos 2 primeiros jogos, e Robert. Na frente, o Loubach e o Luiz Felipe. Deve ser este o Galo para pegar o Pousão amanhã no Manduzão. Tá certo, Romano? Abraço para você. Tá certo, Paulinho. Obrigado pelas informações. O Daladeia deve repetir aí a formação desse Atlético. Lembrando que o Atlético não pôde contar, não está podendo contar com 2 garotos que estavam na Copa São Paulo agora, que acabaram se lesionando, né? Mas não tem muito o que fugir, né? Não tem pra onde fugir, né? Não tem, Romano, não dá pra cobrar também muito. O futebol de base, ele é muito diferente do futebol profissional. Ainda que você esteja enfrentando equipes de qualidade técnica inferior, equipes do interior, campeonato estadual, a gente tem visto outros grandes no futebol brasileiro iniciando os estaduais com equipe, com jogadores de base e sofrendo muito. Como diria o Alex, né? O Alex Talento, craque ídolo do Cruzeiro, parece outro esporte, a base do futebol profissional. E esse time que o Daladeia está comandando nas 3 rodadas iniciais foi juntado recentemente. É um time com alguns jogadores que estiveram no profissional, com jogadores que estouraram o sub-20, outros que ainda não, outros jogadores que estão chegando da Copinha, que jogaram a Copinha. Então acaba que é um junta-junta de muitos jogadores que estão voltando de férias também, caso do Robert, do Paulo Vitor, do Gabriel Delfim, e jogando o campeonato estadual e tendo dificuldade normal. Não dá para queimar por conta desses 3 primeiros jogos. A gente já viu melhora do primeiro pro segundo, e agora vem pro terceiro, diante de um Pouso Alegre, que eu acho que é o mais fraco dos adversários. É um time inferior ao Aimorés, inferior ao Democrata de Valadares, e que o Galo pode ter condição sim de fazer um jogo melhor e quem sabe chegar à sua primeira vitória e entregar pro time profissional, aí sim o time principal, uma pontuação que deu ao Galo a chance de terminar ainda em primeiro do seu grupo. Pois é, Ale, e tem uma situação que é a seguinte: a gente tá falando de repeteco de time, né? E aí não tem muito pra onde fugir, mas tem uma coerência aí também, né? Porque é o seguinte, você faz o primeiro jogo com o mesmo time, você faz o segundo jogo com o mesmo time, a tendência é mostrar uma evolução no terceiro, né? Essa é a tendência, essa é a lógica, né? Não tem como você fugir dessa avaliação. Agora, o Atlético, ele começou um trabalho, eu tava lembrando com o Claudião aqui, de reformulação da base, né? De investimento na base.
O Palmeiras passou por esse processo. Eu estou falando do Palmeiras porque é o principal exemplo hoje nas categorias menores, tanto nessa transição para o profissional, para o adulto, como também na venda desses jogadores, né, na parte financeira, que tem sido muito gritante, né, na equipe paulista. Mas o Atlético começou esse processo recentemente. Então muita gente falou assim, mas falaram que ia ter investimento na base, que iam tratar a base melhor. Sim, mas esse é um processo a longo prazo, que essa geração que está jogando, que está tendo essa oportunidade de ouro, né, de jogar o Campeonato Mineiro, o torcedor não vai ver, não é nessa geração que ele vai ver. Ele vai ver no Sub-15, que tem agora é o Sub-15, talvez algum fruto ali no 17, mas é daí para baixo, do Sub-13, porque é um trabalho que se faz, um investimento que se faz a médio e longo prazo. O Palmeiras, por exemplo, que eu citei como exemplo, demorou 10 anos. O Palmeiras não revelava ninguém. Para revelar um Wagner Love, um Gabriel Jesus, era de muito e muito tempo. E agora, depois de muito tempo de trabalho, investimento, você investe em profissionais capacitados, você investe em estrutura, você investe em jogadores, né, das categorias menores, e aí depois você faz uma transição bem feita e depois você vai ter o resultado. A verdade é que hoje o Galo ainda está caminhando nesse processo. Então, por isso que você não vê um grande time, porque por mais que eles sejam jovens, o Romano, a gente tem exemplos aí espalhados pelo futebol brasileiro, jogadores inclusive que já estão vendidos, que são mais jovens ainda, que têm 17 anos, por exemplo, né? E que os caras chamam a responsabilidade. Então, não é o caso do Atlético, porque realmente é um trabalho que está se reconstruindo, que está começando. Então não é essa geração que o torcedor vai colher frutos, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, é um trabalho que tem sido feito porque não dá para ser diferente. Não dá para você pensar de outra maneira. Por mais que o clube vá investir, você tem que ter um respaldo da base, porque dali que você vai ter o seu sucesso financeiro, né? E dali que você vai ter, pelo menos, os jogadores para completar o seu elenco profissional. Então, isso, quem não está vivendo dessa maneira o futebol, está vivendo errado, viu, Romano? E acho que a maior prova disso, a maior prova de base no Brasil, Palmeiras. Olha o quanto que o Palmeiras está usando tecnicamente e financeiramente a base. A base está dando ao Palmeiras ganho técnico, está dando ao Palmeiras ganho financeiro. Olha o que o Flamengo revela e vende. Dá também ao Flamengo retorno técnico, retorno financeiro. E a gente tem outros clubes, né? O São Paulo menos agora. Acabou de ganhar a copinha. Mas acabou de ganhar a copinha. Mas era um clube que vendia muito. São Paulo deu uma estagnada, né? O Santos também era um que revelava muito, vendia muito, deu uma estagnada. O Fluminense era outro também. Aí, recentemente, o Fluminense, né? Porque tem aquele negócio, você passa um período de uma geração que não é lá essas coisas, mas o negócio anda. Mas o Fluminense também, vendendo muito e vendendo bem. Então, a grande cobrança do torcedor do Atlético, Edu, é justamente o fato de que a categoria de base do Atlético, ela ficou para trás dos dois de Belo Horizonte, do América e do Cruzeiro. Sem dúvida. E a pergunta da torcida é o seguinte: por que a base do Atlético não revela? Mas assim, as últimas entrevistas de quem tá no clube são animadoras, né? Que há um cuidado maior agora com a base. O Rubens Menin deu uma entrevista recente falando da preocupação dele com a base do Atlético, com a dedicação que ele vai cobrar para melhora da base, e a recente, de ontem, na apresentação do Paulo Brax, que já chegou falando que vai apresentar um projeto ali de 3 anos para os gestores, incluindo a categoria de base, e aí é para animar. O Atlético tem que ter um carinho maior. Base não é custo, base é investimento. Sim. A partir do momento que você entende isso, e a partir do momento que você aceita que o trabalho está sendo mal feito, aí é o início para melhorar. Porque se você não aceita, se você acha que está tudo bem, você não vai melhorar nunca. E lá no Atlético já detectaram que não estava sendo bem feito. É o primeiro passo. É isso aí. Primeiro passo é você reconhecer que não está certo. Porque aí baixa aquela consciência de que precisa melhorar. Primeiro, detectar o que está errado e corrigir e melhorar.